Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis, nós vamos ler nesta manhã apenas o versículo 21 do capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Obrigado a Deus por esta porção da Tua palavra. Fala ao nosso coração agora mediante o que o Senhor tem aqui para nos ensinar e para nos desafiar. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Gênesis, ele narra os primeiros capítulos da história da obra criadora de Deus. Ele é chamado por isso de livro das origens. Os estudiosos da Bíblia intitulam este livro como o livro das origens. Porém, o Gênesis conta muito mais do que a origem do universo, conta muito mais do que a origem do mundo, das plantas, dos animais, bem como sobre a origem do ser humano. É muito mais do que isso. O livro de Gênesis, ele conta a história do começo do relacionamento de Deus com o homem. Este é o cerne da mensagem. Ele relata que Deus criou as pessoas para viverem eternamente com Ele. O livro de Gênesis conta esta história. A história de um Deus que cria pessoas para viverem eternamente em comunhão com Ele. O livro conta que este propósito de Deus é colapsado, ele sofre um dano por conta da desobediência humana, que provoca um caos em tudo aquilo que Deus havia feito e era muito bom. E este caos, esta desobediência humana que distanciou os nossos primeiros pais de Deus, nos alcança hoje, e por conta disso, muito do sofrimento, todo o sofrimento, na verdade, pelo qual nós passamos, ele se dá por conta desta desobediência, desta rebelião em que nossos primeiros pais buscaram felicidade longe dos braços de Deus, longe do abraço de Deus que os havia criado. Por isso, Gênesis é mais do que o relato da criação. O relato da criação é apenas a moldura do grande quadro da história que Deus está escrevendo, de um movimento em que Ele sai em busca da humanidade que estava caída. A história da criação é a moldura, mas o centro, a imagem, o verdadeiro conteúdo é o plano de Deus para salvar a humanidade caída, sendo este gesto feito aqui neste versículo que nós lemos do capítulo 3, no versículo 21, em que Deus está vestindo o homem e a mulher que haviam alinhavado para si roupas feitas com folhas de figueira, logo depois de terem desobedecido a Deus, que lhes dissera que poderiam comer de tudo que havia do jardim, menos daquela árvore a qual lhes havia dito: dela não comereis, porque o dia que dela comerdes, certamente morrereis. Eles desobedeceram, comeram, se distanciaram e depois, envergonhados, se esconderam de Deus. Para se esconder, alinhavaram para si. Alinhavar é diferente de costurar, tá? Alinhavar é fazer uma coisa provisória, uma coisa ligeira, uma coisa rápida, e é isso que eles fazem
para se esconder da vergonha que estavam sentindo por conta da desobediência que haviam cometido, e agora, com vergonha e com medo de Deus, estavam escondidos. E Deus vem então e tem esse ato de excelência, esse ato de bondade, esse ato de misericórdia, e costura para eles uma roupa. Deus costura para eles uma roupa que corrige aquilo que eles estavam fazendo para se esconder. Eles haviam alinhavado cintas para se cobrirem, ao verem que estavam nus, tentando se esconder. E Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Tudo o que Deus havia feito era muito bom, era excelente. Mas, astuto como uma serpente, Satanás convenceu Eva a duvidar da vontade de Deus, e é isso que o capítulo 3 lá de Gênesis vai dizer, que astuto como uma serpente, Satanás convence Eva e a leva a acreditar que ela seria muito mais feliz, que ela seria feliz de verdade, se ela desobedecesse a Deus. E Eva cai na cilada e acaba fazendo a escolha de um caminho que leva a humanidade para longe de Deus. É depois de cometerem esse ato e de estarem se escondendo com vergonha de Deus, que Ele os encontra e faz para eles aquela roupa excelente que vai cobrir a vergonha que eles estão sentindo. A Eva, quando desobedece à ordem de Deus, aparentemente está sozinha. Quem já leu o livro de Gênesis vai perceber que ela aparentemente está sozinha. Adão, pela leitura que se faz, em primeiro momento, parece que não está por ali. E Eva está sozinha nas proximidades da árvore, quando ela é abordada pela serpente, e ela realiza aquilo que Jeremias, no capítulo 2, versículo 15, ou 13, 14 e 15 do seu livro, vai dizer que são duas maldades. As duas maldades fundamentais. Ela está ali, próxima da árvore, da qual Deus havia dado a ordem de que eles não comessem daquela árvore. Eles poderiam comer de todo o resto, mas daquela árvore não. Uma coisa apenas Deus havia pedido a eles. E ela está ali e comete aquelas duas maldades. Jeremias capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm o manancial de águas vivas. Deixar o Senhor, esta é a maldade fundamental que o ser humano comete, e Eva realiza isso. E cada vez que nós fazemos a escolha de nos distanciar de Deus, buscando felicidade longe dEle, da sua palavra, do seu abraço, da sua presença, nós também cometemos. Deixar o Senhor é uma maldade. E cavar para si cisternas rotas, e procurar produzir na força de si mesmo a solução para os problemas, para as dificuldades, é a outra maldade. Eu estava acompanhando a mensagem domingo passado, quando o Denis, ele falava sobre a saída do povo de Jerusalém para ir buscar uma arca, a arca da aliança, lá na casa de Obed-Edom, e eles decidem ir buscar a arca de uma maneira
assim grandiosa. Eles preparam uma carroça, e o Denis disse que provavelmente era uma carroça enfeitada de flores e de guirlandas, e eles foram até lá e estão voltando com a arca, fazendo aquilo que eles entenderam que seria o melhor, que lhes traria felicidade de volta à presença de Deus. E no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e a roda da arca travou na pedra, a roda da carroça, fazendo com que a arca escorregasse. E um dos homens que estava ali acompanhando levanta a mão e tenta segurar a arca, e ele é fulminado. Por que isso acontece? Para nos ensinar que a obra de Deus, ela sempre tem que ser feita do modo como Deus nos ensina, nos orienta, nos dirige. E a ordem de Deus que havia dado a respeito daquela arca é que ela seria sempre carregada sobre os ombros dos levitas. Uma turma de levitas passaria pelas argolas da arca uma lança, e eles ergueriam a arca nos ombros e levariam a arca marchando. Mas aquele povo entendeu que era melhor trazer uma carroça. Eles não queriam marchar, eles não queriam caminhar, e eles resolvem fazer da maneira como queriam, assim como Adão e Eva alinhavam para si roupas para tentar esconder a sua vergonha e o seu medo. Aqueles homens, transportando aquela arca, decidem fazer da maneira como o seu entendimento, a sua consciência julga que é melhor, que é mais imponente, que é mais bonito, que vai trazer mais resultado. E o resultado é que, ao tentar segurar a presença de Deus na força da mão humana, aquele homem é fulminado, e todas as tentativas de trazer a arca de volta são engavetadas e ficam ali de lado. Aquela história está registrada ali para nos ensinar a futilidade e o fracasso das tentativas humanas de viver na força do seu braço, de viver na sua competência, de buscar saídas firmados naquilo que julgam, que entenderam, porque agora sabem distinguir o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Tanto a costura das roupas alinhavadas ali no Éden, quanto as tentativas de tentar trazer a presença de Deus de volta, que era simbolizada pela arca, tanto quanto as nossas tentativas hoje de cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos negócios, do jeito que nós entendemos que é o certo, porque nós aprendemos estudando a cultura, estudando a filosofia, estudando tudo aquilo que a condição humana nos proporciona de capacitação. Tudo isso, longe de Deus, só traz futilidade, distanciamento e deriva da verdadeira felicidade, que é andar na presença de Deus. A verdadeira felicidade, aquilo que nós estamos buscando viver aqui em 2026, o nosso propósito para 2026 como igreja é perseverar no caminho do céu, perseverar na comunhão, perseverar na excelência e perseverar na unidade. Este é o nosso propósito para 2026. E este versículo nos mostra que, se nós quisermos alcançar esse propósito, precisamos começar nos pautando pela excelência, que é a excelência que vem de Deus, pois Deus é a fonte de todo o bem. Ele é quem faz tudo o que é justo, pois sua obra é perfeita e sua bondade infinita. Deus poderia simplesmente ter aniquilado Adão e Eva, como aniquilou aquele homem que levantou a mão ali para sustentar a arca. Quando os encontra escondidos e envergonhados, ele simplesmente poderia ter aniquilado com eles.
mas o versículo nos mostra aqui o primeiro ato de excelência registrado na história. Excelência é a bondade e a misericórdia de Deus se renovando todos os dias, e é o que acontece ali na vida deles. Eles poderiam ter sido aniquilados, Deus poderia ter começado tudo de novo, mas Ele renova sobre eles a sua misericórdia e lhes faz um carinho cobrindo a nudez e chamando-os à responsabilidade. Adão e Eva deveriam ter corrido ao encontro de Deus, confessando o pecado e pedindo perdão, mas eles se escondem e não encontram Deus e transferem uns para os outros a culpa. Adão diz que a culpa é de Eva, Eva diz que a culpa é da serpente, e Deus os encontra naquela situação de malícia, de maldade, longe da excelência de Deus, vivendo uma vida de tibieza. Na quarta-feira eu disse que tibieza é o antônimo de excelência. A palavra tíbio, ela tem origem na língua dos antigos latinos, ela é a palavra tépidus, que quando você lembra disso, você lembra do quê? Da mamadeirinha do bebê, que tem que ser tépida, morninha. Ela não pode trazer calor excessivo à vida do bebê. Então, o tépidus, o morno, aquele que vive uma vida em que se distancia da excelência de Deus, é aquele que não está buscando Deus de verdade, ele está buscando Deus dessa maneira que não agrada a Deus. Mas por que acontece isso? Há alguns anos viveu nos Estados Unidos um homem chamado Billy Sunday, um evangelista que trabalhou muito para a glória de Deus, e ele afirmava que o homem e a mulher não encontram Deus pelo mesmo motivo que o criminoso não encontra a polícia. Você já viu um criminoso procurando a polícia? Ele não procura. Ele não tem interesse de encontrar a polícia. E o homem e a mulher não encontram Deus quando estão distanciados dele, simplesmente por esse mesmo motivo. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz que não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Romanos 3, 11. Os homens e as mulheres não estão procurando Deus, é Deus quem os procura, é por isso que Deus os encontra. Se você entrou aqui nesta manhã, não foi porque você estava procurando Deus, foi porque Deus te achou e Ele te trouxe aqui nesta manhã. Porque de nós mesmos, da nossa força, da nossa vontade, nós iríamos procurar alívio, alento, direção, conselho em muitos outros lugares. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã. E o primeiro destaque que eu quero deixar para você é que Ele te trouxe aqui porque a excelência dEle se opõe à tibieza humana. Nós somos tíbios. Nós somos mornos, nós somos superficiais. Aquilo que nós fazemos é provisório, pautados na nossa própria força. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você que Ele costura vestimentas de pele e Ele faz uma obra excelente, uma obra sacrificial, uma obra que simboliza a redenção que Ele viria a fazer para substituir aquilo que os homens estavam fazendo em busca da restauração da sua felicidade perdida. É Deus quem toma a atitude, e quando Ele compõe aquela roupa, Ele está revelando que a tibieza humana
ele está denunciando que a indiferença espiritual humana, ela não pode ser suplantada se não for pela ação dele, e ele nos chama a nos fazendo uma obra excelente, a aceitarmos aquilo que ele está fazendo por nós, a fim de que nós também possamos nos tornar excelentes. Ser excelente não é ser o melhor de todos. Ser alguém excelente não é fazer a melhor obra de todas. Ser excelente como Deus é dar o melhor de si, é fazer aquilo que é de melhor, seja na fé, seja no serviço, ou seja na oração. Já a tibieza é o contrário. A tibieza é a falta de fervor. É fazer as coisas de Deus, ou as coisas na família, ou as coisas na sociedade, porque todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Está todo mundo fazendo, vou fazer isso aqui também. Eu não vou pecar, porque se eu pecar eu vou para o inferno, e eu não quero ir para o inferno. Então eu vou viver uma vida boazinha, vou viver uma vidinha, vou viver uma realidadezinha. Ninguém vai poder falar mal de mim, porque eu não mato, não roubo, eu não fumo, eu não jogo no tigrinho, eu não faço isso, não faço aquilo. Isso é uma vidinha morninha, e não é isso que Deus tem para nós, e não é isso que agrada a Deus, porque isso é morno, e o que Deus quer de nós é excelência, é estarmos nos revestindo daquilo que Ele preparou para nós, é sairmos da margem de uma vida cristã que foi alinhavada com a nossa própria força, uma vida cristã que a gente coloca de pé como uma imagem daquilo que nós gostaríamos que fôssemos, mas o Deus que não se relaciona com imagens, abomina, coloca para longe, até mesmo a imagem que nós construímos de nós mesmos, porque Ele sabe que ela é tíbia, e o que Ele espera de nós é excelência. A bondade de Deus, ela remove, a excelência de Deus remove de nós o medo e a vergonha de nos aproximar dEle. Por isso, eu quero te deixar nesta manhã esta proposta. Se você está procurando felicidade, se você está em busca da felicidade, pare de confiar em si mesmo. Receba o que Deus tem concedido a você e receba isso com gratidão. Receba a excelência que nasce de uma vida consagrada no altar de Deus. Deus deseja revestir eu e você nesta manhã, por isso aí que Ele nos trouxe até aqui. Será que nós podemos receber esse carinho do céu? O que Deus fez ali no jardim prefigurava aquilo que Jesus Cristo faria na plenitude dos tempos. O que Deus fez ali no jardim foi sacrificar uma vida para que, através daquele sacrifício, a obra humana alinhavada pudesse ser substituída pela obra excelente costurada por Deus. Aquilo simbolizava o que Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, viria a fazer. Ele diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele morreu para que nós pudéssemos ser revestidos da excelência de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, da compaixão de Deus, da longanimidade de Deus. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, a nossa irmã Isa está ali, eu sei que ela vai ser muito excelente e vai colocar para nós ali. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, será que nesta manhã, nós que viemos até aqui, trazidos pela bondade de Deus,
nós podemos nos revestir dessa profunda compaixão, desta bondade, desta humildade, desta mansidão e desta paciência. É isso que Deus espera de nós. Ele esperava de Adão e Eva que eles pudessem buscá-lo, confessando o seu pecado e pedindo perdão, mas eles fugiram, se esconderam com medo e com vergonha. E eu e você nesta manhã, que chegamos a esta casa de oração, já cantamos, já louvamos, será que há espaço na nossa vida para receber de Deus aquilo que de nossa própria força e disposição nós não conseguimos fazer? O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas revestidos de Cristo, revestidos desta nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, aí toda a divisão é afastada de nós, toda a falta de unidade, toda a falta de excelência, toda a falta de comunhão é colocada de lado, porque nós somos como eleitos de Deus, Colossenses 3,12, revestidos de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Revestidos de Cristo, a gente se suporta. Ô Luizão, não é daquele jeito não, hein? Eu não suporto esse médico que só me dá notícia ruim. Às vezes a gente fica assim, né? A gente não suporta um médico, não suporta a farmácia, não suporta uma série de coisas, mas não é nesse sentido. O suporte aqui é o suporte que o púlpito dá para o copo. O copo não cai, porque o púlpito segura ele. É esse suportar que Deus quer que nós experimentemos, que nós possamos nos tornar tutores uns dos outros, discipuladores mútuos, um ajudando o outro. Eclesiastes 4:10 diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado, porque se um cair, o outro ajuda. Revestidos de Cristo, se um cair, o outro levanta. Mas se a gente está apenas com a cinta feita com a nossa própria capacidade de alinhavar, a gente fica sozinho, caído no chão. Que nós possamos então, nesta manhã, receber de Deus, assim como Adão e Eva receberam aquelas roupas feitas da pele de um animal que foi morto, receber a humildade, a mansidão, a paciência e essa capacidade de nos tornarmos discípulos uns dos outros, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente. Comece 2026 perdoando. Perdoa. Assim como Deus perdoou, perdoa. Deixa embora. Revestido de Cristo, revestidos de Cristo, que nós possamos perdoar e, acima de tudo, vai dizer aqui Colossenses, amar, perdoar. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, é o vínculo da excelência. Acima de tudo esteja o amor, porque é a excelência, o amor, é a bondade que vai nos conduzir a nos importar uns com os outros. Deus se importou com Adão e com Eva. Que eu e você possamos nos importar uns com os outros, sendo gratos, porque a gratidão fará com que aquilo que aqui no versículo 16 do livro de Colossenses, né, no capítulo 3 que eu estou lendo, nos conduz a viver uma vida que brote, que seja fruto dos nossos lábios,
o louvor com salmos, hinos, cânticos, e que nos conduzirá a viver uma vida excelente, uma vida para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui, nesse livro de Colossenses, que a palavra de Deus, ela habite ricamente em vós, que ela habite, versículo 16, capítulo 3, e com este desafio eu vou encaminhando para o encerramento. Para que a nossa vida seja uma vida de excelência, e não uma vida de tibieza. Eu já disse, tíbio é morno, tépido, mamadeirinha de neném. Nós não fomos chamados para ser mamadeirinha de neném. Nós fomos chamados para ser homens e mulheres que estão com a vida revestida por Jesus Cristo. E para que isso se torne concreto nas nossas vidas, é preciso que habite ricamente em nós a palavra de Deus. Ela não pode ser turista na nossa vida. A palavra de Deus não pode ser um visitante esporádico da nossa vida. Alguém que de vez em quando, como eu fui lá em São Tomé das Letras, eu vou lá uma vez por ano. A palavra de Deus não pode ser turista na nossa vida, que vez por outra nos visita, mas ela precisa habitar, diz aqui o texto, ricamente em nós, tabernacular em nós, viver em nós, para que a nossa vida seja conhecida como uma vida que é para a glória de Deus, manifesta através de salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no nosso coração. Será que tem espaço para isso hoje aqui na nossa vida? Ou a gente veio aqui para cumprir o compromisso e continuar na margem? Continuar alinhavando aí uma vidinha que não envergonhe o Evangelho, uma vidinha que não traga grandes pecados para a nossa vida, grandes problemas. Será que há espaço para que em nossa vida nós vivamos uma vida de excelência? Que cada um de nós possa olhar para si mesmo e reconhecer que precisa das roupas oferecidas por Deus para viver uma vida com fervor, uma vida revestida dos méritos de Jesus Cristo. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é excelente. Sua obra é perfeita, Sua palavra é fiel, e a glória do Senhor vai brilhar quando nós estivermos revestidos dEle, aonde quer que nós chegarmos. Feche os olhos, baixa a fronte. Ó Deus, que o Senhor nos ajude. Olhamos para nós mesmos e não vemos possibilidades de costurar algo, ó Deus, por nossa própria força, que venha trazer para o Teu nome glória e venha trazer consolo, justiça e compaixão por onde nós passarmos. Mas, olhando para a cruz de Cristo nesta manhã, nós suplicamos: ajuda-nos, ó Deus, e faz-nos tirar as roupas manchadas do pecado, faz-nos abandonar, ó Deus, a vida de confiança nos nossos méritos e nos conduz, ó Deus, a nos revestir daquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Senhor Jesus.